Fala, nação rubro-negra! Saudações, espero que todos estejam bem. Reforço confirmado, está ainda se falando também no Carrascal, que pode chegar a qualquer momento. E a mídia aí, né, do ESPN aí, geral, falando sobre esse reforço aí. Vamos ver o que a mídia vai falar sobre a questão do Saul aí, né? Já estão fazendo análises e tal, e a gente está aqui só trazendo para vocês aí, e no final vamos dar também a nossa opinião. Mas antes de ver esse debate, vamos ver um trechozinho aqui, né? De última hora aqui, que saiu aqui, em uma programação aqui, tá on, né? E após isso, vamos ver o debate. Vamos trazer informações também sobre o Carrascal, sobre reforço, beleza? Espero que você goste. Se você gostar, por caridade, se inscreva no canal, ativa o sino e comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários e tenta ficar o tempo máximo, beleza, pessoal? Tamo junto e vamos lá pro vídeo. Falar do Flamengo, trazer a Duda Dal Ponte aqui, porque na abertura do programa eu falei dessa movimentação, Duda, bem-vinda, Tom, mais uma vez, movimentação do Flamengo no mercado. Então, tem novidade chegando e novidade que tá pra assinar, né, minha amiga? Bem-vinda ao Taon. Oi, Joana, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá on com a gente. Olha, manhã agitadíssima no Flamengo, com muitas notícias. Estamos aqui no Ninho. Estão almoçando aqui concentrados, porque às 2h vão partir para o aeroporto, porque amanhã tem partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. E como você falou, janela de transferência aberta é sinônimo de muita movimentação aqui no Flamengo, né? E o Flamengo acertou com o Saul, meia espanhol de 30 anos, que pertence ao Atlético de Madrid, vai rescindir contrato com o Atlético de Madrid e vai chegar hoje à tarde aqui no Rio de Janeiro para fazer exames amanhã e assinar um contrato válido até 2028. O Saul trabalhou por mais de 4 temporadas com o Filipe Luís no Atlético de Madrid, os dois jogaram juntos, então o Filipe Luís conhece esse jogador, ele tá vindo com o aval do treinador do Flamengo, ele tem contrato com o Atlético de Madrid até ano que vem, mas vai rescindir, então chega sem um pagamento do Flamengo, né, só com luvas aí, então chega livre no mercado e aí vai ter um contrato com o Flamengo até 2028. Ele fez base no Atlético de Madrid, entre idas e vindas, ficou 11 temporadas no Atlético de Madrid, na última temporada estava emprestado ao Sevilha, então é um jogador aí bem experiente que chega ao Flamengo para assinar contrato amanhã até 2028. Chega hoje no Brasil, amanhã faz os exames e aí sim assina o contrato. E aí ficou a dúvida, né? Será que o Flamengo vai tentar continuar a contratação do Carrascal, que também é um meia, né, para a mesma função? Mas vai sim, viu, Joana? A Emanuele Ribeiro e também a Letícia Marques publicaram lá no GE. Globo que o Flamengo continua buscando o Carrascal. As negociações estão bem avançadas, tá tudo certo com o Dinamo Moscou. Faltam apenas detalhes aí. Ele vai ser comprado por mais ou menos 80 milhões de reais e nos próximos dias já deve estar no Brasil. Então o Flamengo vai ter o reforço aí nessa janela de 2 meias, segue buscando principalmente um atacante de lado, tá? E tem saídas também, o Wesley tá na iminência de sair, de ir pra Roma da Itália. Faltam detalhes também, porque tá tudo certo em relação ao staff do Wesley, a Roma e o Flamengo. Só que o Flamengo não quer liberar o jogador sem ter um outro lateral direito substituto, né? Então o Flamengo quer contratar um lateral direito nos próximos dias. Desculpa, gente, só para tirar o cabelo. Para aí, sim, depois de contratar esse lateral direito, liberar o Wesley e aí assinar esse contrato com a Roma. O Wesley que deve ser vendido aí por 25 milhões de euros, o que dá mais ou menos 160 milhões de reais, isso em valor fixo, né? Então o Wesley deve ir nos próximos dias, deve assinar nos próximos dias esse contrato com a Roma, mas antes tem que aí, o Flamengo tem que conseguir um lateral direito. Isso. E estão buscando brasileiro e jovem, tá? Por conta do limite de estrangeiros no elenco. E só pra gente passar rapidinho, o Flamengo divulgou a lista de relacionados e sem Alan, sem Plata, sem Danilo, sem Pulgar, sem De La Cruz, sem Ayrton Lucas e sem Alexandro, tá? Muitos desfalques pro jogo de amanhã contra o Bragantino. Joana, volto com você. Essa lista de desfalques já era grande, né? No começo da semana passada, continua muito grande aí. Indo atrás de mais um reforço. Saul. Acerta a pronúncia? Não tem segredo aí, né? Não. Saul. Flamengo de olho em espanhol e a gente tem números dele na nossa tela. Saul, é o sobrenome? Como é que é o sobrenome? Níguez. Saul Níguez nas últimas 3 temporadas. Obrigado, amigo André. Tem muita informação, hein? Na temporada 22-23, 38 jogos, 15 como titular. Fez 3 gols e 1 assistência.
Temporada 23-24, mais jogos. 49, 23 como titular, 2 gols, 5 assistências. Melhorou em assistência, hein? E nessa temporada agora, a última, 24-25, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol e 6 assistências. Amigo André. É um meio-campista que não vive o seu auge, mas que tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. São mais de 400 jogos, foi campeão de La Liga, vice-campeão de Champions, trabalhou com o Filipe Luís, inclusive jogou também com o Jorginho no Chelsea. É um atleta que fisicamente não tinha problemas, tanto que ele vinha atuando regularmente no Sevilha na última temporada. Mas a última vez que ele foi mais titular do que reserva em uma edição de La Liga foi na temporada 2021, que ele começou 22 jogos. Titular absoluto foi na anterior, 19 e 20, aí que ele foi a última vez que ele foi titular absoluto. Então é um cara que não vive mais seu auge, tanto que foi emprestado para o Chelsea depois. Na última campanha estava emprestado até por 2 anos ao Sevilha, né? O empréstimo foi terminado antes e o contrato rescindindo com o Atlético de Madrid. Então não vive o seu auge, mas ainda é um cara que fisicamente tem jogado constantemente e tem um nível que eu acho que pro futebol brasileiro ele vai ocupar um papel importante na equipe do Flamengo. Acho que é um reforço num setor que era importante. Não tô comparando o jogador e nem a importância, acho que nem é para chegar como substituto do Gerson. Mas pensando em característica da versatilidade dele, é um cara que pode jogar mais recuado, pode jogar aberto pelos 2 lados, pode jogar aberto pelo lado direito como o Gerson joga e é canhoto. Ele pode jogar, André, então, por exemplo, na do Gerson ou na do Arrascaeta? Na do Gerson é exatamente isso, assim, que ele pode jogar aberto pela direita sendo um canhoto. E com essa característica, ele é um cara que pode jogar naquele lado, mas sem a característica de ponta, assim como o Gerson. Então, por isso que eu estou comparando em termos de característica. Eu não estou falando de importância, é o substituto, é o cara que é melhor que o Gerson, é pior que o Gerson. Pode substituir o Arrascaeta. Não, mas na do Arrascaeta eu acho que mais dificuldade. Eu acho que aí seria mais o Carrascal, por exemplo, que tá vindo. Acho que ele jogaria mais recuado. Acho que ele joga mais recuado. Aparecem alguns números ali na tela, não tantos, mas apareceu alguns números de assistências. Mas não é uma assistência diferente Exato. da que a gente está acostumado a ver com a Arrascaeta, por exemplo, né? Normalmente é um passe mais lateral. Exato. Não é uma coisa assim da bola enfiada e tal. Boa. Então não são tantas assistências assim. Mas às vezes você tá no meio de campo, dá o passe pro lado, o cara chuta, conta como assistência. Uhum. A maioria é assim, no caso. Então eu acho que ele vem muito podendo ser essas diferentes opções que ele oferece pro Filipe Luís, mas, lógico, no momento... Mais pro Gerson, então. Exato. O Gerson vive um momento, para mim, melhor do que o Saúl, tecnicamente falando. Você tá falando de um cara que é protagonista do Flamengo. Não acho que o Saúl chega para ser protagonista do Flamengo. Mas ele pode oferecer essa característica dentro do meio de campo. Eu acho uma contratação, até pelo fato do Filipe Luís conhecê-lo tão bem, um cara ainda de 30 anos, então ainda... Não é um cara que tá vindo para encerrar a carreira, longe disso. Tem jogado constantemente, mesmo perdendo espaço no Atlético de Madrid antes do empréstimo do Sevilha, ele atuava direto. Ele jogou quase todas as rodadas do Campeonato Espanhol, a maioria saindo do banco. Eu acho que até vindo no contexto do futebol brasileiro, na carência que o Flamengo tem, eu acho que é uma contratação interessante. Ainda que não seja para ser, olha, vai entregar a mesma coisa que o Gerson entregava, ainda que dentro do posicionamento ele pode ser um encaixe ali naquele setor. E até porque, Dom, que apesar de também ser polivalente, eu vejo o Saúl com característica também diferente do Gerson no aspecto técnico. Né? O Gerson é um meia mais clássico, um cara que começou jogando como um articulador, às vezes até como atacante na base, recuou e foi muito bem. Na França, o Gerson também jogou mais adiantado, atacante com o Sampaoli, não foi? Exato. Então, o Gerson é um cara mais refinado com a bola. O Saúl tem uma boa técnica também, mas é um cara que no auge, ele fez muito da dinâmica que tinha no meio campo. Um jogador ali que até uma dinâmica, de fato, que faltou ao Gerson na primeira passagem pela Europa. Um cara que estava em todo lugar do campo, que chegava com facilidade a área, então nesse aspecto ele sempre foi muito bem, mas bola por bola eu vejo o Gerson com mais qualidade técnica, o que não significa que o Saúl é mau reforço, pelo contrário, é mais uma bola dentro do Flamengo, mas que não se cria a expectativa que o Saúl seja o novo Gerson, porque é isso, a característica é diferente, o Gerson tinha uma coisa que contava demais, que é a identificação com o clube, o fato de já ser um campeão, um cara aprovado, testado e aprovado, um cara que tem conexão com o torcedor, liderança de vestiário. Então, isso daí não se repõe. Mas, do ponto de vista de opção para o treinador,
de ter um cara como o Saul, eu vejo que é algo que o Felipe Luiz certamente observou Felipe pelo adora, tempo né? que jogou com o Saul. Felipe adora que é um jogador muito tático, né? É. De cumprir funções táticas em campo. Então você vai... Ele pode jogar no meio de campo, aberto pela direita, aberto pela esquerda ou por dentro. Por dentro, um pouco mais atrás, tá? Isso. Não como 10. Exato. Pode ser um volante. Muito. É. Antigo. Segundo volante ali e tal. E acho que a grande diferença que o Breyer tá falando, assim, é aquela coisa do talento do jogador brasileiro, que é aquela malemolência, é aquele swing, é passar o pé em cima da bola, que o Gerson tem. Ele não, ele é um jogador mais de pegada, de força, de movimentação, sabe? Com boa técnica também. De obediência tática. Boa técnica, mas não é no nível do Gerson. Então, o Gerson, tecnicamente, é um jogador mais qualificado que o Saul. O Saul, acho que é um jogador muito tático. Muito de exercer as funções que o técnico determinar a ele. Ó, quero que você faça essa função, volte aqui, marque ali, se apresente no ataque acolá. Ele é um jogador que vai cumprir isso. Mas ele é mais força Isso do que jogava técnico. com o Simeone. Exato. Jogou tanto tempo com o Simeone, não é? E versatilidade, que o Simeone também exige. A intensidade que o Felipe Luiz pede, acho que ele vai entregar. Isso sem dúvida. E quando eu falo do Gerson colocando, eu tô meramente falando de posicionamento. Não tô querendo comparar os jogadores, Sim, como eu falei. ocupar o espaço. Exato. Acho que ali ele cabe exatamente dentro do que o Gerson fazia, mas com características de jogadores diferentes. E o Saul também é um cara que tem lastro vencedor. Não dá para se apegar só nas últimas temporadas. Na última, então, estava no Sevilha, um time que tem dificuldades há 2 temporadas, lutando contra rebaixamento. Então, não dá para colocar na conta dele números abaixo. Tá muito relacionado ao time em que ele estava. E o Flamengo, mesmo no cenário em que o Saul não exploda, o Saul não vire esse titular absoluto, mas ainda assim pode ser um novo Vidal, um cara que não é titular, mas entra... Não, mas o Vidal não foi bem no Flamengo. Isso que eu ia falar, Breyer. Se for o novo Vidal, vai decepcionar. Mas é que o Vidal... Concorda? Mas é que o Vidal, Abel, tinha uma expectativa. Pô, o cara, ele sempre que jogou. Então, ainda que sofra fisicamente, já um cara que tá com 30 anos, vem de temporadas em que não jogou tanto assim. Pode ser que o futebol brasileiro seja um peso para ele até uma adaptação. Mas tem bola para sempre ser um cara muito ativo. Até o De La Cruz, por exemplo, torcedor do Flamengo, cobra muito, esperava mais do De La Cruz, mas eu vejo que tem sua utilidade no elenco do Flamengo. E o Saul mas ele tá decepcionando, no De La Cruz. Não, tá decepcionando, mas é um jogador Jogou descartável. 6 meses bem, depois caiu muito. Mas é um jogador que você abre mão ali de olhos fechados, não vai servir mais. É um jogador que tem a... Acho que hoje não seria mau negócio não se você trouxesse alguém para ocupar o espaço dele no elenco, porque ele não tá conseguindo com jogar. garantia que seja muito melhor, né? A gente sabe como o mercado é difícil, o Flamengo... E que jogue, principalmente, porque ele fica muito tempo fora eu acho também. que esse é o ponto principal do De La Cruz, físico. Físico, né? Então, mas o Saul, eu vejo que é um cara... O Flamengo é um time que tem capacidade financeira para fazer esse tipo de contratação. Certamente, a diretoria conta com um cenário em que o cara emplaca, com o Jorginho, por exemplo, chega, joga, veste a camisa de titular, e também o cenário em que o jogador pode enfrentar algumas dificuldades de adaptação. E mesmo nesse cenário, eu vejo que é uma boa aposta, uma boa contratação do Flamengo, mesmo que as últimas temporadas não tenham sido parecidas ou semelhantes com o nível que ele apresentava no auge. O Flamengo confirmou a chegada do Saul para hoje à tarde, e aí ele vai realizar os exames médicos, que é de praxe, sempre, obviamente, todo novo jogador tem que fazer os exames para depois assinar contrato. O curioso é que ele estava praticamente certo com o time da Turquia. Como é que fala, Canino? Trabzonspor. Hã? Trabzonspor. Nossa, que coisa difícil. Trabzonspor. Esse time aí da Turquia, ele estava certo já, inclusive já ia viajar para fazer exatamente a mesma coisa, exames médicos. No meio do caminho, o Flamengo atravessou, hein, André? Alegou questões pessoais, né, para não assinar com a equipe da Turquia. Então, pessoal, o Flamengo tem uma proposta melhor. Ó que eu tô fazendo. Questões pessoais, deve ser isso aqui, ó. Ou o Felipe Luiz mandou aquele zap, né? Pô, lembra de mim, jogamos junto. Foi sumido, né? Mas, sinceramente, pensando agora vindo para o Flamengo, parece até um cenário, não sei financeiramente a comparação das propostas que ele receberia na Turquia e no Flamengo, mas esportivamente é bem mais interessante. Qual o tamanho desse time aí, Trabzonspor? Na Turquia eu não consigo falar assim. Não, ele tá bem atrás de Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas,
mas nos últimos 15 anos chegou a ser campeão turco, tem jogado eventualmente competições europeias. Então não é a elite do futebol turco, mas é um time que já Segundo figurou. pelotão ali, né? Eu não lembro agora o ano que ele Trabzonspor, é isso? Trabzonspor. Consegui, Trabzonspor, olhei Não aqui. lembro, mas eu acho que ele ganhou Eu o que campeonato dificultei. turco nesse século alguma vez, jogou competições europeias, enfim, mas é um cenário diferente, que no Flamengo você chega para ser uma peça importante de um time que é protagonista no seu continente. O cara, quando fica entre duas opções, assim como ele ficou, é óbvio que ele analisa a grana e analisa outras coisas também, o sim. aspecto esportivo. Tem gente que vai olhar só mais o aspecto financeiro. Aspecto familiar, você está indo para 2 países muito longe, né, da Espanha, onde ele sempre jogou a vida toda dele. Então, acho que também isso pode influenciar de alguma forma. Um pedacinho na Inglaterra, mas depois voltou pra... É verdade. Teve uma temporada do Chelsea. Mas no caso do Saúl, acredito que o fator Felipe Luiz pesou muito, porque um cara... Jogaram juntos por várias temporadas no Atlético de Madrid, foram campeões juntos, tinham uma relação próxima, então... Sabe que vai ser bem recebido, que vai ter espaço, não é Exato, isso? e um cara que o conhece também. E mais do que isso, o Felipe Luiz, a gente percebeu pelos últimos episódios, principalmente com o Pedro, que cobra um nível de entrega, de intensidade, de aplicação tática que o Saúl tem. Você pode... E aí, flamenguista, mesmo com acerto com o Saúl, o Flamengo mantém aí, né? Ainda o acerto com o Carrascal, né? E aguarda meia nos próximos dias. Então vai chegar aí 2 reforços. Cara, se esses caras jogar aí, que a gente sabe que eles jogam, vai ser difícil segurar, velho. Porque agora sim, a gente viu aí, né? O Eugênio falando e o Breler, que o Gerson é mais jogador, cara. Isso aí vai de visão. Vamos ver o cara jogando, né, velho? Antes de estar falando, eu prefiro ver jogar. Eu não falo nada antes. Espera aí o cara se adaptar 5, 6 jogos para falar alguma coisa, né? A contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, né? Que chegará ao Rio hoje, não interfere na negociação do Flamengo para contratar o meia Jorge Carrascal. O clube mantém o acerto com o jogador do Dinamo Moscou, né? Da Rússia. E mantém aí na expectativa de Carrascal chegar no Rio de Janeiro no último fim de semana. Mas houve um atraso, né, na conclusão dos documentos. O Flamengo fechou a compra. O GE tá falando que o Flamengo fechou a compra por 12 milhões de euros. Não sou eu não, entendeu? Cerca de 78 milhões de reais. Mas surgiu uma pendência com os intermediários do negócio, né? O que já foi resolvido. As partes dão como certa a contratação. Essa reportagem saiu agora 11h17, né? E em breve, né? Teremos aí Saúl e Carrascal jogando pelo Flamengo, disse o GE, uma fonte ligada à negociação. O Flamengo negociava com o Dinamo de Moscou desde antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes, né? A primeira oferta rubro-negra era de 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, mas mais bônus por meta. Os russos recusaram, né? E pediam 14 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais aí, né? O meio termo foi o caminho, né? O rubro-negro pagará em 2 parcelas, com o meia, né? Já havia um acordo financeiro, mas a alta pedida do Dinamo travou a negociação e impediu o acerto para Carrascal, né? Disputar a Copa do Mundo de Clube. Ele está treinando no clube russo enquanto aguarda o aval para viajar ao Brasil, né? Carrascal começou sua carreira no Milionários da Colômbia e teve suas primeiras experiências na Europa pelo Sevilha, né? Sevilha B e pelo Karpaty, né? Na Ucrânia. Começou a se destacar quando voltou à América do Sul e defendeu o River Plate, né? Por 3 temporadas, foi comprado pelo CSKA Moscou em 2022 e desde o ano seguinte estava no Dinamo Moscou, né? Na última temporada, o colombiano marcou 8 gols, deu 3 assistências em 35 jogos, sendo 27 deles como titular. Números razoáveis, mas lá na Rússia é mais difícil, né? O campeonato, apesar que não tem tanta visibilidade, ele deve estar pensando nisso, né? E o limite de estrangeiro, né? Com as contratações de Carrascal e Saúl, o Flamengo atingirá o limite de estrangeiro do elenco. Desde o ano passado, a CBF aumentou este limite por partida no Campeonato Brasileiro.
de 7, né, para 9. O colombiano e o espanhol se juntarão aos argentinos Rossi, o chileno Pulgar e o equatoriano Plata. Os uruguaios Vinha e Varela, De La Cruz e Arrascaeta. De La Cruz, velho, Flamengo... Sim, eu mesmo diria você, eu preferia até reincidir. Sim, para pagar multa é complicado, né? Mas o cara não joga, o cara só anda machucado. Mesmo com 9 estrangeiros, ainda assim é permitido reforçar o elenco, com mais gringos, né? A limitação da CBF é por partidas, né? No mesmo jogo. Então o time pode ter quantos estrangeiros quiser no elenco, porém, quando for jogar, são 9, né? 9 estrangeiros, senão o time vai ficar todo estrangeiro. Praticamente o time do Flamengo aí, deixa eu ver, aqui, Arrascaeta é titular, Varela não é titular, Vina não é titular, Plata é titular, o Rossi é titular, Pulgar é titular, mas tá machucado. Então são praticamente metade do time, né? Gringo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Pessoal, veja outros vídeos do canal. Tem vídeo interessante, o vídeo que saiu agora de manhã. Tem mais vídeos também legais aqui, entendeu? Porque às vezes você vê aquelas capas mentirosas aí que você vê no YouTube, o cara com a camisa do Flamengo, sem ter vindo, aí não tem nem acerto, aí fica difícil, né? Aqui, felizmente, né? No meu caso, a gente só traz aqui a verdade, independente de views, independente de nada, trabalhar sempre com a verdade para ter credibilidade e ter, assim, autonomia, né? Para falar diretamente com vocês, que é uma nação gigantesca, a maior torcida do Brasil, né? A terceira maior do mundo, se eu não me engano. Desculpe se eu estiver enganado. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. E veja outro vídeo do canal, beleza? Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo.